Olha, eu fiquei muito nervoso, inseguro demais. Como ele estava de costas para a rua, quem primeiro me viu foi ela. E assim que olhou para mim, eu notei que ela mudou. Parou de sorrir, baixou a cabeça, tentou disfarçar. Tentando não deixar transparecer o meu nervosismo, eu falei: "Ô, Caio, você por aqui, cara? Não sabia que você tinha voltado?" Ele com certeza não sabia que eu e a Patrícia estávamos juntos. Pelo jeito, ela não tinha contado. Tanto que ele veio sorrindo, já vinha me abraçando. Ô, céus, como é que tá, cara? Tudo bom? Depois do abraço, eu olhei pra ela. Nervoso, inseguro, tentando disfarçar o meu tremelico. Tudo bem, amor? Amor? Em vez de responder, ela ficou quieta, olhando pra mim. Quando viu aquele cumprimento, ele deu uma risadinha assim, sabe, sem graça. Amor? Quem tá rolando aqui? O que tá rolando? A gente tá namorando. Ela não te contou? Olha, ele não esperava. Deu pra ver que ele não esperava. Ela não tinha contado. E tanto não esperava que ficou olhando pra minha cara como se não estivesse acreditando. Quem sabe esperasse que fosse uma brincadeira. Depois olhou pra ela e perguntou se era verdade. E toda sem jeito ela confirmou. Olha, ficou uma situação tão esquisita. Não sei qual de nós três ficou mais sem graça. Eu acho que eu fiquei mais constrangido e me senti ainda pior, porque, puxa vida, eu não tinha gostado nada daquele clima dos dois. Não era só pelo fato de eles estarem conversando, mas a intimidade. Eles estavam rindo, se tocando assim. Aí, de repente, quando eu cheguei, ficou aquele, sabe, aquela... Principalmente depois que eu contei pro Caio que a gente estava namorando. A Patrícia, quando ele perguntou se era verdade, ela confirmou e ainda deixou aquela frase assim pela metade. Eu ia te contar, só que... Ela parou naquele só que e ficou. Imagine. Ficou uma situação esquisita demais. Eu reconheço porque da última vez que estivemos juntos, os três, era o Caio, o namorado dela, e não eu. Meu papel naquela história, sabe, nessa época, era só de amigo. Eu era amigo dos dois. E agora tudo tinha mudado. O tempo tinha passado. Ele tinha ido embora e ficado lá por Londrina. E a gente tinha começado a namorar. Até que a certa altura, percebendo o clima pesado, ele tirou o time de campo. Bom, gente, então tá, eu vou indo então depois. Falou aquilo, entrou no carro e se foi. Olha que situação. Eu nunca tinha me sentido tão inseguro toda a minha vida. Pelo menos não em relação a ela. Sei lá, pode ter sido até impressão minha, mas... Não foi. Ele realmente me gostou. Quando ficamos ali sozinhos, eu e ela, perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim. E aí eu quis saber o que tanto eles conversaram. E naquela animação toda, ela só olhou para mim assim como... Nada demais. Estava contando umas coisas lá de Londrina e eu perguntei. E ele veio para ficar ou
Só para visitar os pais. Ela falou que não sabia. Olha, não posso negar que eu me senti tão ameaçado, tão preocupado, mais do que isso, com ciúme e com muita raiva. Tudo ao mesmo tempo. Fiquei ali me perguntando o que é que esse cara tinha de voltar. E também não tinha gostado do jeito dela. Eu acho que isso foi o principal. Príncipe Xuxa. Só Deus para saber como que eu me senti. Um aperto no peito, uma preocupação. Eu me senti ameaçado. Eu percebi que o nosso namoro estava em perigo. Ninguém tinha dito nada, nenhuma palavra sobre isso. Mas só de ver a cena que eu tinha visto, e principalmente o jeito como ela ficou, eu senti. Eu passei aquela tarde toda me revelando, com aquela sensação de incômodo, o pior de tudo foi que voltei à casa dela perto das 8 horas da noite. E a mãe dela disse que ela tinha saído. Disse que ia na casa de uma amiga, só que não tinha dito que amiga que era essa. Liguei para ela, só que nenhuma resposta. O celular estava desligado. Tentei 4, 5 vezes e nada. Naturalmente que a minha cabeça ficou cheia. E como depois da cena que eu tinha visto, do jeito como ela ficou, para mim, ela não tinha ido à casa de amiga de vista dele. Do contrário, porque desligaria o celular. Olha só, me pensar no que podia estar acontecendo, eu fiquei fora de mim. Eu tremia. Na minha cabeça era quase uma certeza. Os dois estavam juntos. Ela não estava na companhia de amiga, coisa nenhuma. E tanto tinha certeza que resolvi não entrar no pé da rua da casa dela. Resolvi ficar ali até ela chegar. Mesmo que isso só acontecesse de madrugada ou no outro dia. E olha, eu sinceramente não sei do que seria capaz se a visse chegando com ele. Meu Deus, o que ele tinha de voltar? Só para bagunçar o nosso namoro? Para confundir a cabeça dela? Ele que tinha resolvido ir embora. Ele que a tinha abandonado. Aí de repente volta, sem avisar. Ele não tinha nada de voltar. Devia ficar onde está. Meu Deus do céu, só de pensar no quanto eu estava feliz naqueles últimos tempos. E ela também. Sabe, depois daquele primeiro ano, ou quase isso que ela sofreu, por causa dele. Mas ela tinha se recuperado, estava bem demais. Só que eu notei que ela sentiu o baque pela volta dele. De certo modo, eu até entendi, porque é uma coisa normal. Se a situação fosse inversa, quem sabe eu também me sentisse daquele modo. Só que eu estava na outra ponta. Fiquei ali sentado naquele meio-fio por um tempo. Só ruminando, imaginando o que ele estaria fazendo comigo. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Tudo coisa ruim. Até que por volta das 11 horas da noite, vi os faróis daquele carro se aproximando. Já tinha passado um monte de carro por mim, só que aquele em especial
exatamente diante da casa dela. Eu estava a 30, 40 metros de tanto. De certo modo, eu já esperava. De certo modo, eu já tinha imaginado. Só que imaginar é uma coisa, ver é outra. A gente não consegue se segurar. Como eu temia, era no carro dele que ele estava. Eu acho até que não me via, porque eu estava sentado no meio-fio assim, distante uns 20, 30 metros, sei lá, e tinha um poste de luz ali do lado. Quando levantei, as minhas pernas estavam tão trêmulas que eu quase desabejo. Eu tremia por inteiro. Quando estava chegando perto, ele estava justamente abrindo a porta do carro, sabe? Não sei como minha voz saiu. Onde que você estava, Patrícia? Fazendo o que com esse cara? Ela levou um susto. Calma, Celso. Calma. Ele não está fazendo nada de mal. Vamos entrar, a gente conversa lá dentro. Conversar o quê? Você não falou pra tua mãe que é a casa de uma amiga? E agora eu te pego chegando no carro desse cara aí? Olha, eu jurava que era mentira, mas eu sabia que era mentira. Eu tinha certeza que... Já te pedi calma, Celso. Vamos entrar, vamos conversar lá dentro. Eu te explico tudo. Nessas alturas, eu completamente fora de mim. Lembro que coloquei a cabeça assim, na janela do carro, e encarei um infeliz. Onde que você levou ela, cara? Hein?